Tá ouvindo bem? Sim, ouvindo muito bem, em alto bom som. Você também me ouve bem? Ouço sim. Boa, Vou vou só baixar ajustar um o pouco a fone. câmera. Boa. Isso, vou ajeitar aqui a câmera. E aí, João? Tranquila, Paulina? Boa noite para Maravilha. você. Boa noite pro pessoal que está nos acompanhando aí. Tô vendo que tem um pessoal bem assíduo que aí nas nossas últimas três lives estavam presentes e estão aqui novamente. Um abraço para todos vocês. Aguenta aí que pulou aqui a câmera. Tá, vamos Pronto. lá. Tô aqui toda pronta para porque, né, com essa vida de live, você que pode me contar um pouquinho mais como é que tá a sua vida de blogueirito? Não, hoje quem faz as perguntas sou eu. Eu tô até nervosa, sabia, Que João? Acho mania, que hein? eu tô até nervosa. Peraí, tô encaixando aqui, até caiu o negócio de tão nervosa que eu tô, porque você sabe que eu tô acostumada a só te entrevistar, né, meu filho? Não, hoje a gente está invertendo os papéis aqui. Eu acredito que eu preparei uma pauta muito especial para a gente poder discorrer, né? E fiquei pensando a semana toda quando você aceitou o convite. Eu falei, nossa, eu já devo ter participado de algumas, inúmeras entrevistas com a Paulina e dessa vez é a minha oportunidade. Então, obrigado pelo aceite e espero atender aí, né? Ser tão bom quanto você me entrevista eu te entrevistando. Ai, que vai ser uma delícia. Então, Paulina, Obrigado pelo queria convite. só faço sempre uma breve introdução aqui, dizendo que o EcoSurf Talks era um formato presencial que a gente tinha de atividade pelo EcoSurf e por conta da pandemia a gente readaptou o formato e trouxemos, né, para o ambiente virtual, aproveitando que muita gente está conseguindo ficar na quarentena em casa, então a gente tem essa oportunidade de trazer convidados para discutir assuntos relacionados à questão dos oceanos e a gente coloca aí o nosso network, a nossa rede de contatos, né, para dividir com esse público todo um pouco do que a gente tem de parceiros, nossas conversas, projetos e afins. Então, é oportunizar mesmo para o público que nos segue aí nas redes sociais esses contatos e essas informações preciosas que as pessoas conseguem trocar, né, com a gente nesse bate-papo. Então, é uma honra estar com você nessa noite. Invertemos os papéis. Vou te entrevistar com o maior prazer. E peço para todo mundo, mais uma vez, que quiser mandar aqui perguntas para o decorrer, a Paulina responde, eu respondo, que o que a gente não conseguir responder, a gente anota e manda por direct, que aí a gente fica mais fácil o canal de contato. Paulina, eu sei que... Pode falar. Não, eu queria mandar um grande abraço para toda a mulherada e todas, na verdade, todas as pessoas que também seguem, né? Porque eu estou transmitindo aqui pelo perfil da Liga das Mulheres pelos Oceanos. Então, muito obrigada, uma audiência duplamente qualificadíssima. É isso, muita gente bacana, vários parceiros nossos aí entrando, mandando um tchau, é muito bom tê-los, né? Dá, de certa forma, um conforto saber que mesmo longe a gente continua conectado e vamos superar todo esse desafio que tem pela frente. Olha, A então para gente não é começar, Miss, a gente não é Miss, mas quer a paz mundial, né, João? pois é, vamos trabalhar, construir ela diariamente, né? Artesanal. Silvione, tá na escuta, né? O trator tá na escuta. O trator tá na escuta. Paulina, vamos lá. Sempre que as pessoas gostam de falar que você é jornalista ambiental. Eu já vi você dizer que você não é jornalista ambiental, você é jornalista das pautas ambientais. O que é ser uma jornalista das pautas ambientais? Com esse vasto currículo aí, de muito trabalho pelo litoral brasileiro, a gente sabe que você é uma pessoa que faz coberturas internacionais, questões de agendas climáticas, enfim. É uma pessoa muito envolvida com as pautas ambientais. O que é ser um jornalista das pautas ambientais? É você poder estar das pautas socioambientais, né? Eu fui incorporando até o sócio junto, mas eu não gostava muito da denominação. Hoje já está até mais comum do jornalista ambiental, porque parecia que a gente estaria só olhando para um determinado olhar, né? Tendo só um determinado olhar ou só um viés, só trabalhar por um nicho. Quando a gente trabalha com temas socioambientais, a gente está trabalhando com temas da sociedade, né? Temas que dizem respeito, que podem ser transversais
com outras áreas que já tem uma editoria muito bem definida dentro do jornalismo, como cidades, economia, tudo mais. Você pode tratar das pautas socioambientais dentro de todos esses guarda-chuvas. Então, eu achava que limitando apenas como jornalista ambiental poderia ser até perigoso no entendimento, né? Então eu carrego ainda muito isso, eu entendo que todos os temas socioambientais a gente pode colocar dentro da economia, a gente pode colocar dentro da sociedade, dentro de cultura, dentro de diversos temas. Então eu sou uma jornalista que cobre temas socioambientais. Legal. E me diz uma coisa, quando que você decidiu ser jornalista, né? Eu também particularmente optei por fazer comunicação social, sou jornalista também, uma das formações. E no seu caso, eu lembro que a minha ideia de ser jornalista, eu acho que eu precisava falar o que eu pensava e exprimir o que eu sentia dentro da causa ambiental, então me tornei, de certa forma, um porta-voz de um recorte temático de causa ambiental. Então achei que a comunicação me ajudou, inclusive, muito nisso. E contigo, como que foi isso? Que você se despertou para a comunicação, para o jornalismo, e como a causa ambiental entrou na sua vida? Eu acho que veio de uma maneira muito natural. Eu sempre quis falar de natureza, sempre fui uma apaixonada pela National Geographic, por exemplo. Desde criança assistia, devorava os documentários todos, desde muito criança. E eu cresci muito próximo do meu avô. Meu avô era uma pessoa lá no Chile, né, do lado do Pacífico, do outro lado da cordilheira. E meu avô era daquelas pessoas que acordavam e a primeira coisa que faziam era ligar o rádio. Então eu lembro, dentro da minha cabeça, eu fazia propagandas de rádio com três, gravava num gravadorzinho, até antes dele falecer, ele guardava essas fitas que eu fazia propagandas de rádio, por exemplo, falando sem parar. Então eu tenho essas memórias do rádio, principalmente, que foi onde eu comecei a trabalhar. Cheguei aqui no Brasil, Soninha, que bacana, até a Soninha aqui também, acabei de ver, desculpa. Beijo E pra cheguei Soninha. aqui, beijo pra Soninha. E cheguei aqui no Brasil e eu gamei na Rádio Dourado, que era uma rádio que tratava de temas ambientais. Eu um pouquinho antes, eu estou falando isso nos primórdios da internet, eu trabalhei num site que chamava Super 21 e eu escrevia sobre temas ambientais. Me convidaram para escrever sobre temas ambientais. Estou falando de 97. E em 98 eu entrei na Rádio Dourado e comecei a escrever textos para a rádio sobre oceano, sobre água. Era uma rádio que me formou, me ajudou muito na minha formação e com isso de ampliar a comunicação, de não tratar só o jornalismo como aquela pessoa que escreve só para um jornal, mas sim, por exemplo, pelo rádio, de como você poderia expressar e fazer um jornalismo levando para um número muito maior de pessoas, com uma linguagem muito mais agradável e principalmente tratar de temas ambientais dentro desse contexto, né? Então nunca foi uma coisa tipo, os bichinhos e tal. Sempre dentro da Rádio Dourado, que é do Grupo Estado, foi tratada a pauta ambiental e eu cresci assim. Então foi uma grande oportunidade para mim ter essa formação. E, de certa forma, a gente percebe que a classe dos jornalistas, eles são sempre envolvidos com alguma causa, né? Acho que, de certa forma, quem entra para o jornalismo, ele defende ideias e defende um ponto de vista. Geralmente, a gente tem uma questão de neutralidade e imparcialidade, mas a gente sabe que para o jornalismo ambiental, para a comunicação, para falar de meio ambiente, de certa forma, a gente toma a bandeira do meio ambiente, que é uma bandeira de toda a sociedade. E como que é você defender as pautas ambientais e comunicar para a sociedade os desafios que a gente tem, né, hoje, de tentar transformar esse planeta num lugar mais sustentável? Tem muito essa discussão dentro do jornalismo, e principalmente quando se traz a questão de temas socioambientais, né, que passa por questão de direitos humanos. Tem muito essa questão do tipo, você está fazendo ativismo ou você está fazendo jornalismo, né? Eu gosto de responder e gosto de me ver como uma jornalista que se comprometeu, quando se formou, a tratar dos temas da sociedade, né? Eu aprendi que o jornalismo pode ser apenas um instrumento a serviço da sociedade. E aí, a partir disso, você tem que ter a visão. Você não tem o outro lado quando você está ferindo os direitos humanos. Você não tem o outro lado quando você está
ferindo a Constituição, que no caso garante um ambiente preservado para todo mundo. Então, isso para mim não é fazer ativismo, é fazer um jornalismo dentro dos preceitos com que eu me comprometi, que é pela sociedade, de levar informação para a sociedade, pelos direitos humanos e principalmente de um ambiente mais limpo e uma sociedade mais justa para todos. Sempre a gente tem que estar do lado mais fraco, né? Do lado que não tem as ferramentas para falar. Por isso que eu falo que eu gosto de me ver e gosto de ver o papel do jornalista como um instrumento da sociedade. Perfeito, muito bom. E então, falando do jornalismo ainda, né, para a gente ter uma parte mais introdutória do seu currículo, da sua bagagem, do seu olhar para a comunicação e através dela, você falou de um tema que se discute muito no jornalismo ambiental. Eu lembro dos primeiros congressos brasileiros de jornalismo ambiental, o primeiro foi em Santos, o segundo em Porto Alegre, eu tive a oportunidade de participar de alguns, e sempre a transversalidade foi algo, por vezes, para o aluno ali, para que ele foca numa redação, descobrir como que ele está no meio disso tudo, o que é ser transversal. Então você acha que a transversalidade que o jornalismo ambiental precisa ter para influenciar as demais pautas é algo difícil para os profissionais de comunicação, sendo aqueles que não têm afinidade com o tema ainda? É bastante complicado, porque eu acho que não só os jornalistas, mas aí eu acho que a grande maioria ainda não consegue enxergar uma coisa que a gente está falando muito agora, né, nesses tempos de pandemia, que são as conexões. A gente simplesmente não faz as conexões, e isso faz parte de um sistema que a gente aprendeu. Por exemplo, na parte da economia, a gente não tem o reconhecimento dos recursos naturais como um valor econômico. Então, como é que a gente não tem a questão, quem cobre cidades, isso está mudando bastante, mas quem cobre cidades vai cobrir uma enchente, vai cobrir como aquilo pontual. Ah, choveu demais. A gente não aprendeu a olhar o sistema e olhar a natureza como parte integrante da nossa vida. Isso se reflete em como é que a gente olha para as pautas humanas, né? Os nossos temas do cotidiano. Então, é olhar e ver que não é por muita chuva, é porque a gente já vem num período que vem se agravando de intensidade por conta de mudança climática. Então, se a gente conseguisse aos poucos ir colocando isso nas nossas reportagens, nas nossas matérias e até nos nossos posts, né, que agora todo mundo pode ter o seu canal de comunicação, enquanto a gente não entender e não assimilar isso nos nossos discursos, fica muito difícil também que a sociedade entenda. Então, sempre vai achar que choveu demais, que mesmo que a cada ano esteja se intensificando, então as coisas passam a se dissolver, né? Então, eu acredito que essa é uma dificuldade real que todo mundo ainda tem. É muito difícil fazer as reconexões e talvez a gente que tem esse entendimento e tem essa responsabilidade de ter um espaço para poder colocar as ideias, assumi-las e poder contribuir com isso, de poder mostrar que essas conexões existem, que elas são reais e que elas inferem no nosso cotidiano mesmo. E o bom jornalismo, então, para as pautas ambientais, socioambientais, o aprofundamento, né, no caso de causalidade, se a gente vai falar de clima, como você bem coloca, uma enchente. Não é só uma enchente que está ali invadindo, ou melhor, um rio que está tomando novamente o seu curso. Então tem que entender a causalidade do porquê que isso acontece. Logo, então, o jornalista ele tem que ter um senso muito apurado, né, para conseguir esmiuçar o histórico no caso temporal, disso que está acontecendo, e como que muda isso na cabeça do jornalista, na cabeça do estudante de comunicação. Eu acho que a Paulina caiu ali, vamos esperar ela retornar. Estou anotando aqui as perguntas do pessoal, então a gente vai dividir, eu tenho 2 blocos de perguntas, então no intervalo, então quem quiser ir mandando, ela caiu, acho que ela já vai retornar aqui. Quem quiser ir mandando as perguntas, fiquem à vontade, que assim que ela voltar a gente dá sequência aqui para a nossa live. Deixa eu só dar uma olhada aqui, ela deve estar retornando. Pronto, já estamos reconectando aqui. Super entrevista rolando com a jornalista
Paulina chamou, vai lá de volta aí. Tá, que era tão boa a sua pergunta, mas tão boa, que até a live se emocionou. Essa é boa, hein? E como mudar isso? Como fazer que o jornalista ele tenha essa perspectiva de uma pesquisa maior, de buscar a causalidade desses problemas todos que a gente está sofrendo hoje e por vezes coloca erroneamente a culpa no clima, né? E nunca se coloca no centro do problema. Ah, como fazer isso? Bom, acho que vem o Clemente ali, um cara super legal de O surf Pernambuco, está falando aí. para um. Bom, é o seguinte, eu acho que a gente está nesse período agora dessa oportunidade de conexão, porque a gente só vai aprender, infelizmente, nessa parte eu não sou muito otimista, apesar de ter sempre trabalhado muito com a questão da educação ambiental e como a comunicação como uma ferramenta de educação ambiental, eu acredito que a gente tem também hoje o papel, a gente tem muita informação e o papel tem que ser sem preconceito, que é algo que eu acho que a gente tem muito também, de traduzir essas informações sem medo de parecer muito simplista, porque a gente tem que ser simples, a gente tem que voltar para o básico, a gente tem momentos que está sendo questionado se a Terra é redonda, gente. A gente está nesse momento. Então, bicho, é isso. Não, a Terra é redonda, a ciência é importante e a resposta está na natureza, como eu gosto sempre de dizer. E eu acho que até hoje a gente tem que valorizar a ciência e acreditar num bom jornalismo. E esse bom jornalismo, pensando na sociedade brasileira que tem uma série de deficiências e uma série enfim, de lacunas para serem preenchidas, principalmente na questão da educação, né? Não só a educação ambiental, da educação. Então, por que não ter um olhar um pouco mais carinhoso, dar um passinho para trás e falar assim, poxa, eu vou com essa reportagem contribuir, não só informando, mas educando, mostrando como é que pode funcionar isso ligado com isso, que faça sentido na vida das pessoas. E eu acho que eu trabalho muito nessa frente, João, né? Você me conhece há bastante tempo. Eu gosto e eu acredito nisso. Eu acredito que a gente pode sim ser uma ferramenta de educação também, com uma comunicação de empatia, uma comunicação entendendo que cada pessoa tem o seu ponto de partida diferente. É isso, a gente tem uma sociedade com muitas injustiças, principalmente injustiça social, e a gente pode contribuir trazendo todo mundo para o mesmo barco, para remar junto, mas trazendo com informação, trazendo com educação. Perfeito, Paulina. Agora falando um pouco, já trazendo, né, o nosso barco mais para a praia do que a gente veio dizer, falar hoje, você teve a oportunidade de navegar boa parte da costa brasileira com o programa Mar Sem Fim. Eu lembro que foi uma expedição incrível, eu assisti pela TV Cultura. E de lá para cá, muitas mudanças vêm acontecendo nesses mais de 8.000 quilômetros de costa, né? Essa paisagem vem sendo alterada e muitos tipos de alterações o dia todo, o tempo todo. É muito dinâmico a costa brasileira porque concentra aí um quarto da população, né? Mais de 50 milhões de brasileiros moram aí nessa zona. O que você viu lá atrás e o que você percebe hoje que piorou ou que melhorou nessa paisagem toda? Olha, fiz essa viagem há mais de 10 anos, né? Era a primeira viagem, foi uma grande oportunidade, que foi uma grande reportagem, né? No fim das contas, a convite do João Lara Mesquita. A gente depois teve uma segunda viagem, né, do Mar Sem Fim. Eu participei da primeira, que foi a bordo de um veleiro, então a gente encalhou pra caramba, mas foram quase 3 anos, né, de viagem, voltando para São Paulo, editava os programas, mandava para a cultura e voltava para o barco. Eu ainda não tive a oportunidade de fazer de novo todo esse trajeto, mas pelos pontos onde eu pude presenciar algo que já chamava muito a atenção e tem se intensificado de uma maneira bastante cruel, até por conta do afrouxamento, vamos dizer assim, da fiscalização e da lei ambiental, né? A gente tá em pleno vapor disso. Mas o que me chamava muito a atenção era a ocupação irregular. Muita ocupação irregular, principalmente aqui na região do Nordeste e do Sudeste,
muito prédio, muito construção fora do padrão, ocupando áreas de APP. A mesma coisa a gente pode falar de ocupação, que é algo brutal, que já estava começando, imagino que agora, por pesquisas e outro material, o Clemente está aí nos assistindo, pode dizer, mas a questão da carcinicultura, que é uma outro tipo de forma de invasão, já que está usando parte de manguezal, que é de todo mundo, suprimindo manguezal para a construção de tanques particulares. Então, esse conflito do solo, né, vamos dizer assim, é um problema do Brasil há 520 anos, né? E era muito brutal de ver, né? Uma das características do Mar Sem Fim era justamente olhar do mar para o continente. Então, a gente apresentar um olhar que pouca gente tinha oportunidade de ver. E era muito impressionante você ver em toda a parte das falésias do Nordeste ou aqui da Serra do Mar, todo esse tipo de ocupação e de que geralmente é de gente com grana, né? Então, imagino que deva estar bastante pior e a questão que eu vi e que não estava na época do Mar Sem Fim, e isso é a prova de como esse planeta e como a gente está modificando ele, é a questão da erosão, né? Tem se agravado muito, muito, a gente está vendo aí fortes ressacas, e aí, de novo, é a culpa do mar ou é de quem construiu aonde, né? Então, tenho visto processos de erosão brutais acontecendo pela costa brasileira e a gente vai sofrer muito, né, com a questão de toda uma estrutura de cidades que foram feitas dessa maneira, né? Mas a questão da ocupação irregular, tanto de prédios, de construções, quanto em áreas de manguezal para a carcinocultura é algo chocante de você ver. Você bota um drone, tem lugares que tem 5 vezes, sei lá, no Ceará eu vi uma coisa brutal, de 5 vezes o tamanho do município eram os tanques de carcinicultura, criação de camarão, desculpa, para quem não conhece, carcinocultura, criação de camarão. Então, esse tipo de ocupação, esse tipo de conflito, em detrimento de comunidades tradicionais com uma cultura maravilhosa de embarcações, maravilhosa de extrativismo, né, que você tem pela costa brasileira, é muito, muito agressivo de ver, né? Ganha quem tem mais grana mesmo. E tudo isso foi muito impulsionado a partir de 2012 com as alterações do Código Florestal, né, o setor da carcinocultura agiu fortemente dentro do Congresso Nacional, junto com a bancada ruralista, para que hoje essa realidade configurada existisse. Foi um alerta muito grande. Lembro do Clemente à época também, a gente com a campanha Mangue Faz a Diferença, a Paulina também estava junto desse Sim, é verdade. com a Fundação SOS Mata Atlântica. Então, a partir dali a gente viu isso se intensificar e, obviamente, os impactos na paisagem, nas comunidades, na vida das pessoas está sendo extremamente grande e significativo. É uma pena, mas uma percepção muito interessante é você trazer esse olhar que muita gente que come o camarão imagina que ele é da pesca de arrasto e mal sabe que que o camarão ele é produzido em cativeiro e acaba que a gente, fora ainda a questão, né, de antibiótico que vai na água, então Pois é uma você tem, produção. fora a questão agora também de ambiente, de climática, né, João? Eu tive esses dias, você sabe, né? Tem uma piração eu queria ter projeto de reflorestamento de mangue. Eu queria muito fazer isso, eu piro nisso. Amo o manguezal. E berçário da vida marinha, lindo. E aí tem uma história que é o seguinte, se você for pensar pela questão de emissão de carbono, né? Já é sabido que a árvore do mangue, ela capta muito mais carbono do que uma árvore tropical, por exemplo, da Amazônia. Aí, se a gente for pensar isso associado com a questão da carcinocultura, eu nunca sei se fala carcinio ou carcinô. Tem 2 jeitos de falar, né, parece. E quando você suprime, né, essa vegetação, você está emitindo tanto quanto, ou até mais,
do que o desmatamento na Amazônia, por exemplo, se você for fazer uma somatória disso, né? Então, tem uma questão silenciosa da supressão de mangue no Brasil que a gente ainda não torna isso de conhecimento e que só vai mudar quando o consumidor tiver acesso a esse tipo de informação, né? Porque a gente também não consegue só trabalhar de um lado. Se você consegue desmembrar isso e transformar isso numa comunicação para as pessoas entenderem que nem no Fashion Revolution, quem fez minhas roupas, quem pegou meu camarão ou de onde vem meu camarão, que eu estou tratando aqui camarão que ele é muito consumido, né? Ia ser já uma mudança muito grande, né? Certo, exatamente. Eu acho que a gente trazer informação para melhorar a percepção do consumidor sobre o processo que aquele alimento ou produto teve até chegar na prateleira do mercado é significativamente importante, porque a gente pode melhorar essa opção de escolha. E Paulina, ainda falando sobre, né, estamos na praia, daqui a pouco a gente entra para os oceanos. Nos últimos 5 anos, a gente discutiu francamente a questão da poluição pelo plástico. Acabou que esse resíduo se transformou numa espécie bandeira das discussões relacionadas à poluição e impactos nos oceanos. A gente sabe que ele está ali entre os principais poluentes, mas tem outros, metais pesados, as questões de saneamento não tratado, que vai para os mares e oceanos e gera grandes impactos também na biodiversidade. E você também se tornou colaboradora na NetGeo para a campanha Planetoplástico, né? E então a gente hoje enfrenta, exatamente, ao pôster lá atrás da capa daquela revista muito importante, simbólica. E isso é um desafio que a gente está vivendo nos últimos 5 anos. A gente estava entre avanços e estagnações da discussão política, né, pautando a sociedade a repensar o seu consumo de plástico, a ressignificar esse consumo, né, principalmente dos materiais de uso único, do plástico descartável. E a gente vê que parece que a gente está voltando um pouco para trás dessa agenda por conta da pandemia. Os descartáveis aí estão vendo como solução para diminuir, né, a proliferação do vírus, e parece que não é bem isso, né, o que a ciência já está demonstrando, que o plástico realmente ele consegue concentrar o vírus e dar-lhe uma sobrevida para ele. Mas diz para mim, qual que é a sua visão hoje frente a esse avanço dos últimos 5 anos na discussão do plástico? A gente participou, inclusive, de alguns debates com setores, né, produtivos da cadeia do plástico, entrevistas em TV, etc. Mas da sua visão para o público que está acompanhando a gente, como que você vê esse desafio, olhando para a NetGeo, quando começa a campanha Planetoplástico, e como que a gente chegou até aqui hoje? Muito legal. Bom, eu queria primeiro só deixar bem claro de que muito do que eu aprendi, a primeira pessoa que eu ouvi falando assim, criticamente sobre plástico foi contigo, né? Até na época eu trabalhava ainda na Rádio Eldorado, eu te convidei, a gente fez uma reportagem, eu estou falando de mais de 6 anos, né, João? Foi 2014, eu lembro que eu estava no aeroporto vindo de uma conferência que tinha sido um debate internacional no Rio de Janeiro, Mar Sem Lixo, Mar da Gente, pela Embaixada da Suíça. E aí eu tava no aeroporto, a gente conversou, eu falei, pô, eu tô pegando a ponte aérea agora. Aí você falou, meu, vem aqui que eu quero fazer uma entrevista. Eu lembro que eu aterrisei, você mandou um carro da Rádio Eldorado me pegar, eu fui já pro estúdio, te gravou, enfim, faz já uns 6 anos pra mais. Para mais. Então, essa é uma pauta que a gente tem faz tempo, né? Na época eu coordenava também o Pintor Limpeza, um projeto de educação ambiental, falando especificamente sobre resíduos, e na época já também, um pouquinho antes, eu já estava muito na pira com a questão da sacola plástica. Enfim, a questão do descartável sempre me pegou. Assim, eu acho uma idiotice, acho que a gente gasta uma energia para jogar fora uma coisa que a gente não vai usar uma vez, e depois não sabe, não quer saber para onde vai acontecer, vai lotando de lixo. Eu acho uma idiotice sem fim a questão do descartável, mas ele tem os seus, no caso especificamente do plástico, uma questão, por exemplo, o descartável muito utilitário na questão médica, por exemplo. Aí são outros serviços. Eu estou me referindo, eu gosto de deixar bem claro aqui, porque senão às vezes começa a falar, essa tia tá louca e não sei o que. Não, estou me referindo especificamente copinho plástico, sacola plástica, canudo, esse bando de inferno que poderia ser substituído por muitas outras coisas, né, que é uma mudança de hábito, né?
Eu acho que a gente regrediu, como você colocou, não só aqui no Brasil e não só por conta da pandemia, a gente teve um choque muito grande no ano passado. A gente vinha num avanço e a parte boa de publicações como essa da National Geographic, que saiu em 2018, uma revista de 130 anos, que sempre documenta os grandes impactos que o planeta e a humanidade está passando, assumindo que o grande desafio do século XXI, bom, agora a gente já tem um novo, mas o grande desafio do século XXI é a poluição plástica. Porque ela entope ambientes, ela prejudica a fauna marinha, enfim, a gente está ingerindo plástico, enfim, é uma insanidade, né, nesse processo. Mas eu acho que a gente teve um choque muito maior, João, quando a China teve uma atitude bastante inesperada, né? Porque na China é assim, e há 2 anos pegou e falou assim, gente, a partir do mês que vem ninguém vai mandar seu lixo aqui para cá, não. A gente já tem muito plástico aqui para tratar, então o problema é de vocês. E isso pegou, isso colapsou. Se você for ver os dados dos Estados Unidos, por exemplo, que é um dos maiores consumidores de qualquer coisa que você possa imaginar no mundo, se você for ver os dados de reciclagem, você vai ver que o país não estava preparado para não tratar o seu lixo. Muitos dos países europeus não estavam preparados para tratar o seu lixo, porque o seu problema era, sua solução era pegar e mandar para a China. Então, quando a China pega e fala há 2 anos que não vai receber assim do nada, pegou todo mundo desprevenido. E a gente está vendo um grave problema agora se acirrando de novo para os países pobres, que é esses países encontraram a fórmula. Vou mandar para outros países asiáticos que estão lá incinerando, porque também não vão tratar esse plástico. Então, em vez da gente ter só uma retomada séria de um olhar, como eu falei, não é só o Brasil, de pensar na utilidade do plástico, de pensar na responsabilidade das empresas. A gente tem tudo isso em lei. A gente tem uma lei de resíduos sólidos que foi assinada em 2010 e a gente não conseguiu nem tirar lixão de cidade. Né? Então, e somado a essa agenda do plástico agora, a gente vê que com alguns países fazendo restrição, banimento, taxação do plástico, e ao mesmo tempo também alternativas para combustíveis fósseis sendo implementadas, a gente vê que a indústria do petróleo ela não vai mais colocar o petróleo para combustíveis fósseis, porém ela quer pegar esse petróleo que vai sobrar, né, e vai aplicar no plástico e distribuir o quanto mais. Então, isso é algo que a gente já está acompanhando, tem estudos, recentemente uma publicação da revista Time, uma matéria bem aprofundada, trata disso. O Silvio comentou aqui a respeito também, petróleo barato mais plástico, eles vão começar com essas estratégias, fazer lobby em países ainda em desenvolvimento para enxertar plástico onde puder. Então a gente vê que realmente o desafio da agenda do plástico, diminuir a presença do descartável, principalmente, porque quando a gente fala de plástico é importante dar essa diferenciação, né, que é um uso único, a gente vai ter um belo trabalho pela frente. A gente está vendo um recorde, né, do estoque de petróleo, é bem isso, né? A gente batia esse papo o outro dia, né? Que futuro, claro, é muito positivo e é importante a gente pensar de forma positiva de como é que a gente vai sair disso, ou de que forma essa sociedade e a economia vai sair disso, mas a gente não pode perder da realidade. A gente tem uma realidade dessa, de que o mundo do consumo tem que ser revisto, e não estou tão certa de se isso aconteceu, e também de que a gente tem a maior reserva de petróleo da história, desde que a gente começou a extrair petróleo, né? Então, faz todo sentido da gente pensar, e como já vem, né, sendo em xeque a questão de combustível fóssil, de que essa indústria vai pegar e vai aplicar diretamente na produção de plástico, né? Isso é quase natural. Estaremos de olho. E Paulina, agora chegando no meio da nossa entrevista aqui, da nossa live, vamos falar do assunto central ali do tema, né, que a gente divulgou, a Liga das Mulheres pelos Oceanos. Então eu queria que você falasse o que é a Liga das Mulheres pelos Oceanos. Liga das Mulheres pelos Oceanos é um movimento em rede que conecta mulheres que trabalham em diferentes formas e que amam o oceano.
né? Essa é uma ideia que nasceu em março, um pouquinho antes, fevereiro de 2019. Eu, a Leandra Gonçalves e a Bárbara Veiga, conversando, trocando várias ideias, Bárbara fotógrafa, doutora Leandra, uma grande especialista, né? Eu, jornalista, a gente trocando ideia, assim, bem solta, do nosso amor pelo mar e de como era importante a gente ter um olhar também diferente, né, por diferentes ângulos. A gente olhou e falou assim, poxa, 3 mulheres que já passaram muito tempo embarcada, nossa, tem um monte de mulher incrível. E a gente começou a levantar as possibilidades de ter um olhar feminino, de ter um olhar e trazendo a questão da igualdade de gênero, né? Tá como grande desafio o ODS 5, é o 5º ODS, a igualdade de gênero. Né? E se você olhar em termos de pesquisa, em termos de atuação no oceano, o Brasil é um dos países que se destaca como que tem pelo menos metade de sua produção científica assinada por mulheres. E aí a gente começa a pensar, cadê esses espaços, né? Cadê essas mulheres à frente disso? Cadê essas mulheres mergulhadoras? Cadê essas mulheres pesquisadoras da Antártica falando? Cadê... E aí a gente começou a arquitetar como é que poderia ser esse movimento, e a gente chamou conhecidas, né? Ainda bem, a gente também tem, que nem fazer uma rede muito grande de relacionamento, e mais de 23 mulheres atenderam a nossa primeira chamada numa reunião para a gente dividir essa ideia. E a partir desse dia 8 de março de 2019, então, nasceu a Liga das Mulheres pelos Oceanos. E a gente vem construindo uma forma de trabalhar, foi um desafio bastante grande que a gente passou por esse ano, porque a gente teve a questão do óleo, a gente teve a questão de exploração de petróleo, a gente do banco de abrolhos, né, do leilão, a gente teve a questão de uma COP que tinha que ser no Brasil, depois ia ser no Chile, depois foi na Espanha, e que tinha a bandeira de ser azul. Então a gente nasceu como um movimento e teve que ir se organizando, fazendo, né? Então agora a gente teve um respiro e a gente está trabalhando com uma estrutura bastante ampla, que é um dos grandes objetivos da Liga, é promover, ser um farol para projetos de mulheres dedicados ao oceano, né? Agora também a gente está se juntando e se organizando para apresentar propostas de projetos da Liga das Mulheres pelos Oceanos, né? Mas foi uma caminhada bastante importante esse ano de 2019 por conta dos desafios que a gente teve, né? Mas por ter ser composto, né? Então, falando da estrutura, tem essas 3 fundadoras e que a gente forma uma espécie de secretaria executiva. A gente tem as primeiras mulheres que atenderam ao nosso chamado, que a gente criou um conselho consultivo muito porreta, porque tem documentaristas, mergulhadoras, coordenadoras de grandes projetos de conservação aqui no Brasil, gestoras de unidades de conservação, pesquisadoras. Então, é um núcleo muito, muito, muito duro do nosso conselho consultivo. E a gente abriu, então, para a participação de mais mulheres, que são as nossas participantes, são mulheres que acompanham a Liga e que a partir de agora, vou dar em primeira mão, a gente está estruturando uma newsletter, onde a gente possa também dar voz para toda essa gama, são mais já, João, de 310 mulheres espalhadas pelo Brasil, que estão em rede com a gente. Como as mulheres Entra lá no nosso site, a gente tem um formulário onde tem a nossa missão. A gente a gente tem 3 pontos centrais de discussão na Liga das Mulheres com esse olhar pelos oceanos, que é a questão do aquecimento global e mudança climática, que interfere diretamente, né, no oceano. A gente trabalha com a questão de sobreexploração, tanto de sobrepesca quanto de exploração mineral, por isso a questão dos leilões e tudo mais que a gente acompanha, e a questão da poluição marinha, né, aí levando principalmente a questão da poluição plástica e da falta de saneamento, que é um problema crônico e gravíssimo no Brasil. Então, em cima desses 3 olhares, a gente
construiu a Liga, esse movimento, e a gente tem esse olhar. Então as meninas, as mulheres podem entrar no nosso site, que está lá no nosso Instagram, no Facebook, lá vai ter um formulário de adesão, onde você vai concordar com a nossa missão e passa a fazer parte aí de uma rede, principalmente hoje pelo e-mail, de troca de informações, e em breve a gente vai ter então essa newsletter, tem o blog que está começando, inclusive hoje a gente subiu aí uma matéria muito bacana, tem tudo a ver com a EcoSurf, falando sobre praia, como é que vai ser praia e sol numa vida pós-Covid-19, e trazida por uma das nossas integrantes que está lá no Chile. Então a gente já subiu no nosso blog, então a ideia é essa, é promover esse olhar feminino, esse trabalho que as mulheres estão fazendo em diferentes frentes pelo oceano, e a Liga é esse farol que vai botando a luzinha assim. Muito bom, e você já, minha próxima pergunta seria exatamente do que você abordou, a respeito da produção científica no Brasil. A gente sabe que no Brasil, não só no Brasil, mas no mundo, que quase metade ou mais de tudo que é produzido é por mulheres que fazem a produção científica, e ao mesmo tempo a exposição dos homens, o trabalho dos homens aparece por vezes muito mais, né? Às vezes você vê a autora, isso agora. Você vê a autora da pesquisa e às vezes quem é da entrevista é um homem que foi coprodutor, coautor, enfim. E você acha que isso já mudou, está mudando isso, esse protagonismo das mulheres, essa organização em rede, em grupo, está potencializando ainda mais a presença da mulher, né, no sentido de expor, sim, e ser a voz daquilo que ela está fazendo? A gente está mudando, né? A gente está mudando. A gente tem um trabalho muito interessante com a galera, com as meninas da Bloom Ocean, e todas as vezes que a gente participa, que alguma de nós participa de algum evento, como Liga, a gente tem, as meninas trouxeram isso, um cuidado muito importante da gente começar a tabular como é que era a participação feminina, quantas mulheres tinham na mesa, quantas mulheres... E aí a gente espera, em breve, ter, a partir disso, um painel de como é que isso acontece na prática, né? Porque são diferentes formas. Você tem a parte de que a mulher não aparece na hora da entrevista, porque por uma série de outras... De uma série de outras, a parte da mídia também tem esse problema, está no imaginário das pessoas. Eu também faço um outro projeto, desenvolvo um outro projeto para a National, junto com o fotógrafo João Marcos Rosa, que chama Mulheres na Conservação, e a gente tem muito claro disso, somos só com pesquisadora, e a gente tem muito claro disso. Quando você pergunta, a pesquisa ou a exploração, já direto vem na cabeça das pessoas um cara, não vem à cabeça uma mulher. Então, o que a gente quer também com a Liga é ir mudando isso. E a gente só vai mudar quando a gente der, de novo, é a questão da igualdade de gênero, né? Quando a gente der o mesmo espaço, né, para as mulheres especialistas, a gente der o mesmo espaço para as entrevistas, a gente ter mesmo essa igualdade de gênero na visibilidade. Então, se são mais mulheres que estão apresentando soluções científicas, por que não mais mulheres aparecem? Ou se são a mesma coisa, por que a gente só vê mais caras dando entrevista, né? Então, são todos uns sistemas que a gente vai quebrando, e isso só pode ser feito, e na nossa proposta como Liga, é ser feito com muito amor, com muita empatia. A gente não quer impor, não quer tretar com ninguém, a gente quer simplesmente abrir o caminho. Então, por isso que a gente criou o nosso espaço. Se você quer ver produções, você quer ver mulheres trabalhando pelos oceanos, você tem a Liga para você ver, para você seguir, para você acompanhar. Muito bom. Mandar um abraço pro David, foi nosso entrevistado, participante da semana passada. Foi incrível a conversa com ele. Um abraço pro David também. Beijo para toda a família Schirman. E, Paulina, vamos a algumas perguntas que surgiram aqui. A Liga das Mulheres pelos Oceanos também olha para os rios? A gente olha a partir uma boa pergunta. A gente olha a partir da questão da poluição plástica, a partir da questão do saneamento, né? A gente tem a consciência de que a grande maioria desse lixo, dessa poluição, 80%, né, mais especificamente, é
pelos rios, né? Então, sim, a gente olha, a gente tem a questão do manguezal, a gente tem a questão de exploração que acontece também nessas áreas litorâneas e que envolve, sim, os sistemas hídricos, né? Então, sim, a gente olha para o ambiente como um todo. Legal. Mais uma pergunta agora já no âmbito do jornalismo da comunicação. Você já recebeu, já sofreu alguma forma de censura numa pauta ou algum patrocinador? Disse, olha, esse assunto a gente não tem interesse, você não vai fazer. Não, aí a pessoa simplesmente não dá entrevista, né? Eu tive sorte ainda de não ter nenhuma pauta ter sido bloqueada, pedido para não ser feita, pelo menos em todos os veículos que eu trabalhei, né? Hoje eu sou uma jornalista independente, né? Eu mesma banco meu podcast, então eu faço o que eu quiser. Mas Boa. assim, mas assim, eu nunca sofri esse tipo. O que eu já sofri, uma questão mais de impotência, e uma coisa que eu carrego, foi muito na pauta da cobertura amazônica, que nos grandes meios é muito enviesado, né? Você trazer uma questão de violência, que era uma pauta que eu tinha feito, e ela foi negada, e essa pessoa acabou morrendo, assassinada. É uma história muito, muito triste que eu tenho ligado com isso, e o jornal não queria publicar. E eu acabei soltando no meu programa na rádio esse alerta que essa pessoa vinha fazendo, né? Já tinha feito mais de 30 BOs que vinha sendo ameaçado por proteger a floresta. E infelizmente foi uma das últimas entrevistas que ele deu, e eu fiquei com muito ódio, muita raiva que o jornal nunca quis publicar, e depois que ele foi assassinado quis publicar a matéria. Coisas do dono do jornal. Paulina, uma pergunta que foi feita no começo e vou trazer para ti. Você está acompanhando essa discussão do governo de recifes artificiais, tem a ver também de afundar navios para gerar ali atratores para ser ponto de mergulho. Você está acompanhando isso? Você tem alguma opinião formada? Nós estamos acompanhando enquanto a Liga das Mulheres pelos oceanos. A gente tem algumas meninas, assim, eu preferiria deixar em aberto para a gente responder, porque a gente tem pelo menos 3 mulheres do nosso conselho acompanhando diretamente essa questão. A gente se posicionou na época na questão, quando veio, né, umas falas bem junto, né, do ministro do Turismo, de fazer isso em Fernando de Noronha, e a gente se colocou muito contra, principalmente pela questão de recifes artificiais, que não é necessário em Noronha, ainda mais pelos motivos que eles queriam, da questão da pesca, né, e dos cruzeiros, né, de aumento de cruzeiros no arquipélago de Fernando de Noronha. A Liga se posicionou muito como do tipo, era até a nossa carta, né, que a gente publicou uma carta aberta dizendo, vamos voltar para a sanidade, por favor, é só o único que a gente está pedindo, é sanidade. Um ambiente como o Fernando de Noronha não precisa de nada disso, né? Então, eu estou acompanhando com bastante preocupação a gente está vendo desde legislação na parte da Amazônia, agora mais recentemente estão querendo mexer na lei da Mata Atlântica, de novo. E, então, tenho acompanhado, mas assim, para uma opinião mais pontual, a gente tem as 3 meninas aí dentro do conselho. Vou ter o maior prazer da gente responder depois, em particular, uma opinião mais apurada, se quiser. Legal, então pedi pro Sullivan, meu brother, manda a pergunta ali por direct no Insta da Liga das Mulheres dos Oceanos, que elas podem trazer mais informações a respeito. E olha, Recife pro surf, uma pergunta que surgiu aqui. Eu acho que no Brasil a gente é um país que tem um tipo de qualidade de onda, tem praias com ondas boas, porém, antes de a gente pensar em instalar Recife em alguma praia do Brasil, eu me preocuparia primeiro com o saneamento ambiental para essas praias e cidades. Depois que a gente tiver saneado uma qualidade, uma balneabilidade de praia, a gente pode pensar em Recife, se é necessário ou não. Então, eu sempre deixo essa deixa por conta de que as pessoas aqui na praia, em Boiçucanga, estavam com uma ideia de fazer ali um Recife, etc. Eu disse, do lado você tem Maresias, do outro lado você tem Camburi, em Boiçucanga não tem onda, mas a 10 minutos de praias tem altas ondas, e Boiçucanga não tem saneamento. Eu acho que é mais importante discutir o saneamento para Boiçucanga do que onda, né, naquele momento.
Mas, Paulina, mais uma pergunta aqui. Índice vergonhoso no Brasil, é uma vergonha. Exato. O índice não tem nada, e isso não é só o óleo, não é só olhar na época do óleo, não é só olhar agora na época da pandemia, isso há anos é uma agenda negligenciada pelos municípios e inclusive da sociedade, né? Porque isso é uma pauta que tinha que ser muito bem acompanhada, assim como as pessoas não querem usar mais canudinho e se acham legal porque não usa mais canudinho de plástico. Poxa, como é que tá o saneamento da tua cidade? Você tá nadando em cocô? Como é que tá o negócio aí? Eu acho que é importante saber dessas coisas. É verdade. E eu fazer aqui uma correção, foi o Luca que mandou a pergunta dos corais, é que a foto estava muito parecida. Mas tocando aqui a nossa pergunta, e uma pergunta da Natane surgiu aqui, acho que você já tinha até falado a respeito, se brevemente você puder falar, recomentar, o desafio da comunicação para a pauta ambiental, assim, que ela perguntou, acho que ela tinha entrado, você já havia passado disso. Quais são os desafios da comunicação nas pautas ambientais? Só para dar um remember. Eu acho que eu não vou nem falar do desafio, eu acho que eu vou dar uma dica, assim, gente, vamos esquecer palavras difíceis, principalmente a gente está vendo hoje muitos movimentos, né? E eu tô achando maravilhoso ver a academia saindo da sua bolha, criando página de Instagram, tá muito legal, né? A gente tem um monte de amigo nisso, eu tô achando maravilhoso. E é uma das coisas que eu mais recomendo, tipo, esqueçam, simplifiquem, esqueçam palavras difíceis, as pessoas não entendem o que é acidificação, não sabem o que é sustentabilidade, desenvolvimento sustentável. Vamos criar uma linguagem de empatia, mas principalmente com esse objetivo de educar, de ensinar, de aportar à sociedade, né? Então, acho que quando a gente tem esse olhar, os desafios são menores. Porque a gente tem que olhar também, João, para a questão da comunicação. A gente falou muito na outra live do Riff Bank com relação a isso, né? Hoje a comunicação tá aí, ó. Olha a EcoSurf. A EcoSurf, sei lá, quantos vocês têm de seguidores no Facebook? Sim, 500 mil de seguidores. Meio milhão. Você tem o acesso, a possibilidade de você se comunicar com 500 mil de pessoas. Aliás, foi assim que eu te conheci, quando eu te convidei para falar sobre essa experiência de ter uma página no Facebook que é comunicadora. Então, hoje, quando a gente fala de comunicação, não pense em mídia, não pense na mídia tradicional. A gente está falando da comunicação que é acessível para ser feita e bem feita por todos nós que temos responsabilidade e muito amor pelo próximo e pelo planeta. É isso aí. E você, falando de comunicação, é pioneira em podcast de meio ambiente. Sabe que eu, sinceramente, nunca havia me conectado com essas plataformas. E Projeto Albatroz foi num evento do Projeto Albatroz que a gente foi discutir comunicação e mídia. Um abraço pessoal do Albatroz, pra Tati, toda a equipe, Cíntia. Tati. Então, Paulina, me diz, você entrevistou, o seu podcast Vozes do Planeta tá bombando, né? É um formato que você faz com muita qualidade, né? Eu já participei de alguns, já acompanhei você, inclusive, produzindo. O que você vê de oportunidade, para além do que a gente já tem de podcast, das plataformas, do stream, o que você vê de oportunidade que deve surgir no radar aí para quem está começando a fazer um podcast? Eu gosto muito das múltiplas possibilidades que o podcast pode te dar hoje, de principalmente satisfação e de felicidade, né? Porque se você for olhar, nós vencemos, nós que trabalhamos em rádio vencemos. Porque o rádio sempre foi olhado assim como uma mídia, né, a última mídia, mas é a mídia mais presente na vida das pessoas. 80% da população ouve rádio. E também agora com a participação das rádio webs e dos podcasts, isso se migrou para lá. Então, é a grande mídia, a mídia que você ouve, né, a mídia que você fala e outro lado ouve, é uma das mais poderosas e mais abrangentes, né? Você pode pensar, a mídia que chega nos rincões da Amazônia, é a mídia que chega nas comunidades de pesca, nas resecs, né? Então, eu vejo a questão do podcast como inúmeras possibilidades, desde você criar projetos de educação ambiental pelo falado, porque, de novo, você lembrar que você tem uma grande parcela da população que não lê
ou que lê, mas não entende o que lê. Então, a contribuição do áudio pode ser incrível. Então, você desenvolver projetos de educação, projetos de traduzir toda a sua pesquisa em episódios do podcast, distribuir pelo WhatsApp, é a coisa mais democrática e linda que a gente pode fazer. Acervo, é um país que não tem memória. Poxa, se muita gente se preocupasse em criar acervos, eu tenho essa noia de criar acervos, de entrevistar pessoas e guardar as coisinhas que elas falaram, porque olha o momento que a gente está vivendo, né, de mais de 11 mil pessoas mortas. Eu tenho essa loucura, gente, a gente tem que ter memória, e a memória ela pode ser pelo áudio. E aproveitando, né, a gente já está chegando nos minutos finais aqui, passou rápido, voou, já vou até fazer minhas considerações, te agradecendo, agradecer a todo mundo que está conosco até agora. A gente tem aí uma média de mais 5 minutos, daqui a pouco o Instagram encerra. E ele corta, né? Assim, ó. Ele faz uma regressiva e já deixo aqui a divulgação que a gente vai transformar essa entrevista num podcast, que eu também estou agora ali gerando esse conteúdo. A gente coloca tanto nas mídias de YouTube quanto de Facebook da EcoSurf a entrevista inteira, tá? E Paulina, então a gente tem ainda mais 4 minutos, eu vou deixar o tempo todo para você para dizer desse momento que a gente está vivendo. Você entrevistou aí nos últimos 60, 90 dias pesquisadores, cientistas dos mais renomados que a gente tem no Brasil e provavelmente eles trouxeram cenários para você. Eu queria que você comentasse a sua impressão dentro da perspectiva deles, de que é o Brasil hoje, dentro da pandemia, o que a gente tem hoje de qualidade ambiental e degradação ambiental que impacta na nossa vida, né? E você também deixasse uma mensagem aí para todo mundo que acompanha a gente até agora. Valeu, João. Bom, só falando rapidamente, vocês podem encontrar no Vozes do Planeta, também agora na Liga também a gente tem muitas dicas, não só de prevenção, mas enfim, o que você pode fazer, né, de cuidar da saúde mental, de fazer também na sua casa, de repassar, né, de conselhos. O que eu mais ouvi, João, dentro dessa série, me propus de apresentar para as pessoas a questão da ecologia, a questão das zoonoses, a questão da prevenção, a questão da ciência. Então, eu entrevistei Ricardo Galvão para falar da importância, ele nos conta, e eu vou partir por ele, da questão do negacionismo que está acontecendo no Brasil e no mundo, né? Ele contou histórias aí bastante preocupantes. Então, aí trazendo a questão da comunicação, acho que o nosso papel de trazer a ciência, a importância da ciência, é uma grande forma de resistência que a gente está vivendo hoje. Então, eu tenho para mim isso, eu vou trazer ciência e eu poder espalhar para o maior número de pessoas é o importante, porque são informações que salvam vidas, e a gente está vivendo um momento de um duelo de fake news grotesco, nojento nesse país. Então, a nossa resistência, pelo menos a minha resistência, se dá em valorizar a ciência e mostrar o que a ciência está dizendo. O que a ciência está dizendo nós chegamos nisso por absoluta degradação ambiental, nós nos consideramos uma espécie superior e a gente só vai melhorar quando a gente for humildemente humano e se equiparar com outras espécies, porque é a espécie que mais impacta um planeta que já há muito tempo tinha passado da zona de não retorno. E a questão do Covid chegando na Amazônia e todo o despreparo que a gente tem em termos de governo federal e em termos de assistência às comunidades indígenas, né, com relação à saúde, né, e agora, trazendo, já que eu falei de Amazônia, a questão dos desmatamento, a gente saiu ontem, o último saiu na sexta-feira, a gente está com um aumento de 60% comparado com abril sobre isso. Então,